Bom dia, graças e paz, você que está aí de forma online, através do Facebook. Daqui a pouco mais nós estaremos também no YouTube. Eu quero saudar você com a graça, com a paz, com a misericórdia e amor da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina e tem habitado no nosso coração. Quero também lembrar você que nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba, Rua Paraty, 54, Praia do Saco, Mangaratiba. E quero aproveitar esse início de vídeo, de culto, esse início de transmissão, convidar você a estar conosco no dia 23 de março, a partir das 9 horas, lá na Rua Maricá 320, sede da Igreja Evangélica Cristo Vive, onde nós estaremos realizando a nossa 17ª Convenção Anual das Igrejas Evangélicas Cristo Vive. Você é o nosso convidado. Nós vamos estar lá, queremos poder contar com você. Vem estar conosco. Amém? E também profetizar esse mês de março, um mês de grandes realizações, um mês de muitas bênçãos na sua vida. Que o Senhor possa estar derramando bênçãos sem medidas na sua vida. Quero convidar nesse momento a você estar abrindo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 43. Mateus, capítulo 13, versículo 43. Tema da nossa mensagem nessa manhã, nesse primeiro domingo de março, domingo, dia do Senhor. Tema da nossa mensagem: ouça com o coração. Amém. Ouça com o coração. Mateus capítulo 13, versículo 43 diz assim: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai querido e amado, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa manhã. Obrigado, Pai, por essa palavra que será ministrada. Tenho a certeza que ela estará caindo em terra fértil. Tenho a certeza que ela estará produzindo os frutos que por ti já foram determinados desde antes da fundação do mundo. Quero te louvar, Pai, e te agradecer. Desde já, em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Amém. Eu quero hoje conversar com você sobre ouvir. No versículo 43 que acabamos de ler, lá na parte B, diz assim: quem tem ouvidos, e aí entre colchetes tem a frase para ouvir, ouça. Eu quero chamar a tua atenção nessa manhã para esse para ouvir. Por quê? A palavra de Deus, ela nos mostra muitas coisas. E me chamou a atenção foi exatamente esse para ouvir. Porque está lá, quem tem ouvidos, ouça. Acabou. Poderíamos estar parando aqui a mensagem, não precisava de mais nada. Mas foi incluído aqui na palavra, porque consta que tudo que está entre colchetes é uma inclusão que foi feita na palavra. Então, foi incluído esse para ouvir. E o autor aqui na hora colocou: quem tem ouvidos, e entre colchetes ele colocou para ouvir. Ele está te chamando a atenção. E depois ele diz: ouça. A diferença entre ouvir e escutar, eu falo muito sobre isso. Porque ouvir refere-se apenas à audição, né? Ou seja, a captação de sons pelo ouvido. Somente ouvir algo não significa que a informação foi entendida. Quantas das vezes você fala com o seu filho e, vou usar a Emanuele, que está aqui no nosso culto, e diz para ela assim: Emanuele,
pega a caneta para mim. E ela não pega a caneta. E aí a pastora disse, Maria, você escutou o que eu falei? Eu não. Mas ela ouviu, só que ela não prestou atenção. Quero aproveitar e dar uma pausa aqui, mandar um abraço para a nossa diaconisa Gisele, que está em casa, se recuperando da cirurgia, mas está nos acompanhando aí pelas redes sociais. Amém. Receba o nosso abraço, o nosso carinho. Estamos aqui na torcida para que breve você esteja de volta aqui em nosso meio. Agora, escutar. O que é escutar? Escutar se trata de compreender aquilo que se ouve, obter maior interação com o que é transmitido pelo som e conseguir interpretar tal conteúdo. Então você muitas das vezes ouve e não escuta. Verdade. Né? Em algumas passagens da Bíblia, nós vamos ver o termo ouvir. E aí você pode entender como apenas ouça, não dê muita atenção, não processe essa informação. Mas na palavra de Deus, quando você ouvir, vem no sentido de ouvir com o coração. É que a nossa língua portuguesa ela tem várias vertentes. Então vem com o sentido de ouvir com o coração. É de ouvir no sentido escutar. Ouvir no sentido deixe penetrar aquilo que você está ouvindo. E ouça, escute com o seu coração. Processe essa informação. Processe essa informação. Mas quando a Bíblia se refere a ouvir, ela está também chamando a atenção. Ouça com atenção. O versículo está lá, no versículo 43, nós vimos aí, falando o quê? Quem tem ouvidos, ouça. Aí está entre colchetes, ouça com atenção para ouvir. Ouça com atenção. Aí completa o versículo, ouça. Então o versículo diz, quem tem ouvidos para ouvir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Processe a informação que você está recebendo. Nós estamos aqui na nossa rua, nós estamos localizados, nós temos uma ponte. Essa semana essa ponte foi retirada, porque ela vai ser trocada, está sendo feita uma manutenção. Então lá na entrada da rua tem duas placas, trânsito interrompido. Então são visual. As pessoas muitas das vezes entram direto e não visualizam. E muitas das vezes você avisa, olha aí, está interditada. A pessoa, aconteceu comigo essa semana. Eu ia saindo e falei, não tem saída, está interditada. E a pessoa continuou, veio até o final, porque ou ela não ouviu, ou não entendeu o que eu falei, mas ela veio até o final e teve que voltar. E muitas das vezes acontece isso. Você ouve, mas não processa. E às vezes você tem que retornar. Né? Você tem que voltar, tem que fazer um caminho maior. Sabe? Você está ouvindo a palavra de Deus, você está ouvindo a palavra de Deus, mas você não está processando a palavra de Deus. Você está só ouvindo. Então isso aí tudo, né, vai causar muitas situações. Em João capítulo 10, versículo 27, a palavra diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem é a ovelha do Senhor, quando ouve a voz do Senhor, ela processa a voz do Senhor. Aquela palavra, aquela voz, ela penetra. E quem não é, apenas ouve, apenas, sabe? Não ouve com o coração, não escuta. Não escuta. Porque o escutar é você processar. Você apenas ouve. Você não ouve com o teu coração. Você não processa a palavra no teu coração. Mas a palavra é bem clara, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Em Mateus capítulo 13, versículo 9, diz aqui assim, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então,
Aquele que tem ouvido, todos nós temos. Nós temos ouvido, o ser humano tem ouvido. Mas a palavra diz, aquele que tem ouvido, não basta ter ouvido. Você tem que ouvir. Você tem que escutar. Você tem que processar a palavra no teu coração. Então aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Escute com atenção. Eu quero chamar a atenção nessa manhã para essa palavra. Escute com atenção. Se você procurar na Bíblia, você vai encontrar momentos em que o povo foi avisado. Ouviram o que foi dito, mas não escutaram, não processaram a informação. Eu separei aqui, por exemplo, Eva. Ela não ouviu ao Senhor. Ela não processou a informação. Por que eu digo que ela não processou? Porque foi dito o quê? Daquela árvore ali vocês não podem tocar. Mas aí chegou a serpente, com toda a sutileza. Cuidado com isso. É essa sutileza que muitas das vezes você dá ouvido. É essa sutileza que você deixa penetrar no teu coração, no teu ouvido. Você escuta, você processa, e essa sutileza te leva ao caminho errado. Mas foi assim que foi dito? Se você comer, você vai ter agora conhecimento do bem. Sabe? Uma sutileza, conhecimento, chamou a atenção. Olha, você está passando por tudo isso? Vamos ali, porque ali na esquina tem uma irmãzinha, tem lá uma vovó, tem lá um vovô, e ele fala tudo. E aí você processa, essa informação você processa, porque o ser humano é curioso. Aí eu vou lá, e você vai na intenção de ouvir uma palavra que vai agradar ao teu coração. Como, na verdade, né? O Senhor está agradando o teu coração, está afagando o teu coração. Hoje pela manhã eu estava me arrumando para o nosso culto. Nós fazemos esse café. Todo primeiro domingo nós temos um café. E eu estava me lembrando do dia 17, quando vai ser a nossa convenção. E alguns anos atrás, meu sogro, na época, pastor José Carlos Romeu, pastoreando a igreja lá em Vitória, vinha para as convenções da Igreja Cristo Vive, e ele falou para mim, para minha esposa, né, para a filha dele, nós podemos usar a casa de vocês para que as pessoas possam ver uma viagem longa, à noite, tomar um banho, se arrumar, tal, se preparar, para os homens ficarem mais bonitos do que já são, as mulheres mais bonitas do que já são, e aí nós vamos para a nossa condição. Claro e evidente, pode, a casa está aberta. Era 5 horas, 4h30, 5 horas da manhã, encostava um ônibus na nossa casa, e eles, na primeira vez, eles surpreenderam, e durante todas as 2 ou 3 convenções que eles vieram de Vitória, nós os recebemos assim, preparamos uma mesa, e depois, mas nós vamos tomar café na igreja. Quando chega lá, já estamos sem fome, mas nós fazíamos de coração. Nós fazíamos de coração. Na época nós ainda nem estávamos na Igreja Cristo Vive. Eu sou oriundo da Igreja Cristo Vive, mas estava na Igreja Evangélica Projeto de Paz, e vinha e recebia com muito carinho. Então, o que eu quero te passar com isso? Muitas das vezes, e aí eu comentando com a minha esposa, eu falei, caramba, nós fizemos tanto, mas não fomos poupados de passar por algumas situações que passamos até os dias de hoje. Tá? Por que eu estou te passando isso? Você, muitas das vezes, e eu posso estar falando para alguém nessa manhã que está passando por isso. Eu fiz tanto para a obra, eu me empenhei tanto para a obra, eu dei a minha vida, eu me poupei de muita coisa, e no entanto, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Mas sabe por que você pensa assim? Porque você não escutou a palavra do Senhor quando Ele disse, no mundo tereis aflições.
tem de bom ânimo. Você perdeu o seu bom ânimo. Você jogou o seu bom ânimo de lado, porque você não escutou, você não ouviu com o coração a palavra do Senhor quando ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você também não escutou quando ele disse assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você também não escutou quando ele disse assim: o teu nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Você também não escutou quando o Senhor disse: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas, porque um dia nós estávamos andando em trevas, para a sua maravilhosa luz. E você agora, porque você não escutou, você está se furtando de proclamar a palavra do Senhor. Então, eu quero que você entenda isso. Ouça a palavra de Deus. Processe a palavra de Deus. Adão, não falei de Eva, né? E Adão também. Adão escutou a mesma informação: não toque nali. Mas ele preferiu ouvir a Eva do que dar ouvido ao Senhor. Não, Adão, nada a ver. Hoje em dia, né? Tá bem por aí, nada a ver. Maçãzinha, que tal? Um pedacinho tá doce como mel. Teve um outro personagem da Bíblia que também ouviu, mas não ouviu com o coração: Caim. Antes de cometer tudo aquilo que ele cometeu, de ceifar a vida de seu irmão, o Senhor diz para ele: Caim, o pecado jaz à tua porta, cabe a ti dominá-lo, joga isso de lado. Mas ele não quis saber, né? Ele processou a informação contrária, e o que ele fez? Matou Abel e se tornou maldito. Um outro personagem, esse, além de não terem dado ouvido, chamaram de louco, Noé, a 120, 130 quilômetros do mar, fazendo uma arca. E olha, vocês põem a vida de vocês no caminho do Senhor. Olha, vai chover. E nada, não chove. Vai chover, vai inundar tudo, vai vir um grande dilúvio, vão morrer, vocês vão ver. E hoje em dia não está sendo diferente. As pessoas estão aí pregando a palavra e falando: Jesus está voltando, Jesus está voltando. E estão rindo, estão brincando, estão escarnecendo da palavra do Senhor. O povo não deu ouvido a Noé, chamou Noé de louco, varrido. E o que aconteceu? Ele preparou a arca e chegou no momento, veio o dilúvio e muitas vidas foram ceifadas, só fosse apenas Noé e sua família. O profeta Jeremias alertou o povo sobre os babilônicos: olha, vocês vão ser levados cativos. Vocês deram um jeito na vida de vocês, não deram ouvir. Foram cativos, foram levados cativos para a Babilônia. Passaríamos horas, ou mesmo dias, falando de cada um de personagens que não tiveram vida mansa, se assim podemos dizer. João escreveu o livro de Apocalipse na ilha de Patmos, recluso. E hoje tentam dizer que porque ele estava recluso, estava louco. Não, é a palavra do Senhor. Outros foram queimados vivos. Outros passaram fome. O profeta Elias, depois de fazer toda aquela arruaça, desculpem o termo acadêmico, né? Ter matado lá os profetas de Baal, e uma voz: tu vai me pagar. Jezabel mandou um recado: você vai me pagar, Elias. Nós vamos acertar as nossas contas. E Elias foi e correu para o monte. Foi embora, foi se esconder, com medo. Porque nós somos seres humanos.
Mas nós precisamos nos agarrar à palavra. Eu quero agora levantar aqui uma defesa do profeta Elias. Porque ele ouvia falar de Deus, do céu. Nós hoje ouvimos falar de Jesus. Jesus, ele veio, ele disse que iria ressuscitar ao terceiro dia, ressuscitou. Ele disse que iria deixar o Consolador, assim que fosse assunto aos céus, deixou. E o Espírito Santo, que é o Consolador, está conosco, mas ele também disse: eu vou voltar. Nós passaríamos horas, dias, falando de cada personagem bíblico, que falaram e não foram ouvidos, avisaram, mas não escutaram, não ouviram com o coração. Não é diferente no dia de hoje. A palavra tem sido divulgada, mas não estão dando a devida atenção, não estão ouvindo com o coração, não estão escutando. E o que acontece quando você ouve a palavra do Senhor? O que acontece? João capítulo 11. João capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 46, diz assim a palavra do Senhor: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e enxugou os pés com os seus cabelos. E foi julgada por isso, vocês sabem. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós, para morrermos com ele. Sempre tem um para duvidar. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15.000 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube da vinda de Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim,
ainda que morra, viverá. Eu quero parar aqui um pouquinho. E eu quero falar com você. Talvez a notícia que tenha chegado até você não seja muito agradável. Talvez a informação do médico não seja uma informação que te agrade. Talvez alguma coisa que esteja acontecendo na tua família, com alguém da tua família, não seja da forma que te agrade. Mas a palavra do Senhor diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se você crê na palavra do Senhor, tudo isso que está acontecendo já caiu por terra em nome de Jesus. A tua cura já chegou. A libertação daquele teu filho das drogas já chegou. A libertação do teu marido do álcool já chegou. A libertação da tua esposa do pânico, da depressão, de toda qualquer enfermidade que tem causado preocupação já chegou. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Continuando a leitura, versículo 26. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo que levantasse depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que esse não morresse? Mais uma vez, a dúvida. Mais uma vez, um julgamento. Versículo 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Ora, este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Jesus levantou os olhos para o céu. Mas a palavra do Senhor diz assim: se clamares, Ele vai te ouvir. Clama a mim, e responder-te-ei com coisas grandes e firmes. Você crê nisso? Amém. Versículo 42. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Confiança, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Certeza de que a voz dele seria ouvida. Versículo 44. Saiu aquele que estivera tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lençol. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, entre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. A palavra do Senhor, ela transforma, ela faz milagres. O mais interessante desse último versículo é que os fariseus estão sempre por aí, né, para fazer fofoca. São os fofoqueiros, né? São os fofoqueiros.
Eles querem o famoso leve e trás. Eles querem sempre estar, né, fazendo uma fofoquinha, se sentem bem. Eles não querem estar junto com os outros irmãos que olharam e creram. Eu espero estar falando para esses irmãos que olham para Jesus e creem na palavra do Senhor. Uma pessoa morta, só para você entender bem rápido o que acontece, uma pessoa morta há 4 dias, ao olhar humano não tem mais jeito. Não tem mais jeito por quê? Porque após 3 horas no começo depois que se morre, né, começa o enrijecimento do corpo. Esse enrijecimento ele atinge o seu auge, o seu ápice com 12 horas e finda com 48 horas. Um ser humano adulto, ele possui em média 200 mil quilômetros de veias, artérias e vasos sanguíneos. Automaticamente já está tudo enrijecido, o sangue já coagulou, né? O coração de um adulto saudável tem capacidade de bombear até 7 mil litros de sangue por dia. E agora está parado. Isso aí corresponde a 291,67 litros aproximadamente por hora. 4,87 litros por minuto. Então, isso é um ser humano saudável, bem, né? O sangue, depois que você morre, ele para de circular, e aí você imagina 200 e tantos mil quilômetros, né, de artérias entupidas, um baita do engarrafamento. 200 mil quilômetros engarrafado, está tudo entupido. O sangue coagulou, fechou, não anda mais nada, paralisou o cérebro, paralisou todos os órgãos, né? No 4º dia, do quarto ao 10º dia, as bactérias já destruíram tecidos. Então, você pode até estar pensando aí, não tem mais jeito. Realmente, a olhos humanos, não tem mais jeito, né? Tanto que a gente não espera 4 dias para enterrar o nosso ente querido. Morreu, não tiver nada. Mas, o versículo 42 diz o quê? Aliás, eu sabia que sempre me ouves, assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Ele tinha confiança. Jesus tinha confiança no ministério dele. Jesus tinha confiança no que ele veio fazer em nosso meio. Ele cria em quem o enviou. Versículo 43, ele tem a certeza e diz: Lázaro, vem para fora. E quando ele diz Lázaro, vem para fora, esse engarrafamento recebe a voz. Porque a voz do Senhor, ela é ouvida até por quem já morreu. Aquela voz penetrou, aquela voz enviou um comando ao cérebro, o cérebro começa a funcionar. E você imagina, nós falamos em veias e artérias, a gente não tem noção do cérebro. Isso aí é algo lá da medicina, e lá naquele meandro de fios, né? Eu trabalho com eletrônica e fico imaginando o cérebro um meandro de fios, circulando corrente elétrica, voltagem, elétrons, nêutrons, e está tudo ali, e aquilo está parado há 4 dias, e agora ele ouve: Lázaro, vem para fora. E esse comando é imediato. Ele envia um sinal para o coração começa a bombear, o sangue começa a agora deixar de ser aquela pedra, deixa de coagular e começa a circular. As artérias começam a receber oxigênio através do sangue, a vida volta, porque a palavra do Senhor é vida, ela é eficaz, ela transforma, ela muda. Ela diz, quando você ouve, ela diz assim: sai desse caminho, porque eu quero te dar vida e vida em abundância. Ouça a minha voz. Nós estamos iniciando o mês de março. Eu quero te incentivar a você ouvir, a você
escutar com o teu coração, a você ouvir com o teu coração a voz do Senhor. Talvez você tenha ouvido já as profecias a profecia que foi colocada na nossa igreja, e você tenha ouvido as mensagens. Há pouco tempo o apóstolo Miguel estava falando sobre santificação, nós replicamos algumas mensagens sobre santificação, e mas já vamos entrar no mês de março, mas o ano tem 12 meses, está só começando. Deus quer fazer coisas grandes e firmes na tua vida. Eu quero os dias te alertar, porque os dias de hoje são iguais ou piores do tempo dos profetas. Uma vez eu conversando com o pastor Ronaldo, meu cunhado, e falei sobre Sodoma e Gomorra. Falei, o mundo está igual Sodoma e Gomorra. E ele me falou, não, cunhado, não está igual, está pior. Porque antigamente, se você não estava satisfeito em Sodoma, você tinha alguns lugares bem melhores para viver. E hoje em dia, para onde você vai, está tudo igual. O ser humano de hoje em dia está escarnecendo da palavra do Senhor. O ser humano de hoje em dia, ele não está dando ouvido à palavra do Senhor. Ele está largando tudo de lado e dizendo, não tem nada a ver, pode-se fazer o que quiser, não tem nada a ver. Mas eu quero te dizer uma coisa, hoje em dia, ainda existe homens e mulheres falando a genuína palavra do Senhor. Amém. Falando dessa palavra que penetra a ponto de dividir alma e espírito, junta e medula. Dessa palavra que te resgata do império das trevas e te traz para o reino do Filho do amor do Senhor. Dessa palavra que te levanta lá do lamaçal e te coloca firme, em lugar seguro, que caminha contigo todos os dias. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor diz, estarei contigo. Se você passar pelo fogo, fica tranquilo, você não vai se queimar, porque eu estou contigo. Ainda que o mar esteja revolto, eu abro o mar para você passar. Apenas escute, ouça com o teu coração, não duvides. A dúvida, ela cancela a tua fé. Exerça a sua fé. Creia somente que Ele é o galardoador daqueles que o amam e o buscam. Transforme o seu coração, renovando a sua mente, como diz a palavra do Senhor. Não nos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê, pastor, que eu quero transformar pela renovação a minha mente? Para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Não se furte de viver tempos de paz. Ainda que você passe por situações que venham a te deixar preocupado, mas viva em paz, passe em paz, porque você passa sabendo que o Senhor é contigo. Ainda que a palavra que tenha chegado até você seja uma palavra de derrota, eu quero te dizer que o Senhor muda essa informação, porque Ele é o Deus que te guarda. Ainda que chegou até você e tenham dito, olha, vai haver um corte na empresa e o teu nome está na lista desse corte. Você só vai ser cortado se o Senhor quiser. E se Ele tirar você dessa empresa, nunca esqueça que Ele tem uma grande porta aberta para você. É porque Ele vai abrir uma porta muito melhor, para que você seja honrado, para que você viva tempos de paz. Me recordo, estou me lembrando agora, há muito tempo, um rapaz conhecido nosso fez uma oferta para a nossa igreja e não deu uma semana. Colocaram ele de férias e já com férias, aviso prévio, ele foi mandado embora.
E eu orei, conversando com a pastora Ana, falei, minha filha, que isso? Eu orei por esse rapaz, ele nos abençoou, ele abençoou a igreja, e agora isso acontece. E Deus aquietou meu coração, aquietou o dela também. Quando acabou as férias ali, aquele aviso prévio, que ele recebeu a sua indenização, no mesmo instante ele recebeu um chamado de uma outra empresa. Ele foi trabalhar nessa outra empresa, trabalhar na área que ele estava fazendo, que era construção civil. Ele estava estudando engenharia civil e foi trabalhar em construção civil, viajando, fazendo inspeção de obras. E Deus me mostrou que, olha, eu apenas quis, aleluia, que ele descansasse um pouco, mas não lhe faltou nada, porque ele recebeu lá toda a sua indenização, deu para ele suprir as necessidades da família durante aqueles praticamente 2 meses, que foi aquelas férias, né, que era um aviso prévio, e depois do outro mês que ele estava trabalhando na empresa, e assim foi e continua até hoje trabalhando. Então eu quero dizer uma coisa para você: às vezes nós nos preocupamos. A notícia chega com uma bomba, mas o nosso Deus é fiel. Ele não nos desampara. Ele nos leva sempre a pastos verdejantes e água de descanso. Não fique lembrando, porque eu fiz. A palavra de Deus diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, caminho para o alvo da soberana vocação. Esqueça. Você fez, glória a Deus por isso. Você está lembrando? Se você que é ser humano está lembrando, Deus está lembrando muito mais do que você fez. Eu hoje pela manhã, quando eu me lembrei daquele período do café, quando eu cheguei a chorar, eu vi as lágrimas, porque eu ouvi Deus falando: eu nunca esqueci. Às vezes nós achamos, né? Deus esqueceu. Não, ele foi claro quando ele disse: eu nunca esqueci o que vocês fizeram pelos meus. Poderíamos até dizer: aqui não, nós não somos dessa denominação ainda. Como eu falei, que sou oriundo da Igreja Cristo Vive, lá em 1986, na época eu estava pastoreando outra denominação, mas nunca distante da graça de Deus, nunca distante da palavra de Deus. E aquilo era um prazer receber aqueles irmãos, porque são os nossos irmãos, né? Não importa qual a denominação, os nossos irmãos, e recebemos com carinho. E hoje já se vão uns 20 anos mais ou menos, e veio essa lembrança, e o que me levou às lágrimas foi quando Deus falou no meu coração: eu nunca esqueci. Eu quero dizer para você, Ele nunca esqueceu de você. Você pode estar agora: mas eu estou desviado. Não, esquece isso, você não está desviado, você está afastado. Mas Ele não esqueceu de você, tanto que Ele está te falando nessa manhã: volta para casa. Volta para casa. Eu ainda vou fazer muitas coisas para você. Vou fazer ainda muitas coisas na tua vida. Não mude, mude o seu pensamento. Mude o seu pensamento. Se te fizeram alguma coisa, perdoa. Perdoa. Coloca assim: fez porque não sabia o que estava fazendo. Não, perdoe. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Ele é aquele Deus que te guarda. E a palavra do Senhor diz assim: aquele que nasceu de Deus nos guarda, e o maligno não nos toca. O maligno não nos toca. Ergue a tua cabeça, coloca-te de pé, porque o Senhor tem muitas coisas para fazer na tua vida. O Senhor tem uma grande porta aberta na tua vida. O Senhor tem uma grande porta na tua vida. E Ele está te chamando nessa manhã para viver um novo tempo, para viver a alegria de ser chamado todos os dias filho de Deus, coisa que você nunca deixou de ser.
Você nunca deixou de ser filho de Deus. Você é que se maltrata dizendo, Deus me abandonou. Ele nunca te abandonou. Sabe por que eu te digo que Ele nunca te abandonou? Porque você não era nem nascido, você ainda não tinha sido nem formado no ventre da tua mãe, e Ele já tinha escrito o teu nome no livro da vida. Ele nem te conhecia 2024 anos atrás, teoricamente, né? Ele nem te conhecia, você pode estar achando isso, mas Ele já te conhecia, porque Ele já tinha teu nome escrito no livro da vida, tanto que Ele deu a vida dele. Olha que amor maravilhoso. Ele deu a vida dele, Ele foi crucificado, Ele foi morto, Ele foi espizinhado, foi cuspido, colocaram uma coroa de espinho, furaram-lhe o lado com uma lança. Ele verteu todo o seu sangue para poder assinar com preço de sangue a tua libertação. Você é livre, você é salvo, o teu caminho é o céu. Esse momento que você está passando é um breve momento, acaba hoje. Eu creio nisso, acaba hoje, porque Ele está te chamando. Volta para casa. Eu sou o Senhor que te guarda. Creia nisso. O maligno não te toca, porque eu sou o Senhor que te guarda. Amém? Porque essa é a vontade do Senhor para a tua vida nessa manhã. Porque assim diz o Senhor. Eu quero agora, como sempre fazemos, hoje é o primeiro domingo do mês, e como todo primeiro domingo nós participamos da ceia do Senhor, e eu quero convidar você a estar participando conosco. Pastor, como? Você está em casa, se você tiver aí na sua casa um suco de uva ou mesmo um vinho, prepare um cálicezinho, um pedaço de pão e participe conosco. Participe conosco. Nós vamos estar cantando louvor para tempo de você preparar todo os seus elementos da ceia, e aí você participa conosco da ceia do Senhor, separando aí os seus elementos. O pão, o vinho, o suco de uva ou mesmo um pouquinho d'água. Será um prazer ter conosco. Amém? Em memória de ti, partiremos o pão e o cálice vamos beber, lembrando a aliança que fizestes na cruz, derramando o seu sangue por mim. Te agradeço, ó Senhor, pela nova aliança, pelo pacto superior da graça. Hoje tenho vida e vida em abundância, porque Cristo Jesus é nossa herança. Mais uma vez, em memória de ti. Em memória de ti, partiremos o pão e o cálice vamos beber, lembrando a aliança que fizestes na cruz, derramando o seu sangue por mim. Te agradeço, ó Senhor, pela nova aliança, pelo pacto superior da graça. Hoje tenho vida e vida em abundância, porque Cristo Jesus é nossa herança. No livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 19 e 20, diz assim: E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isso é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. O Senhor Jesus, na sua última ceia, na ceia com os seus discípulos,
ele tomou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Eu costumo dizer que naquele momento eles não devem ter entendido nada, né? Devem ter ficado pensando o que estava acontecendo, mas ele disse, né, com todas as letras ali: esse é o meu corpo oferecido por vós, fazer isso em memória de mim, né? Eu vou partir, vou voltar para casa, vou estar nos céus, vou deixar o Consolador, como já dissemos aí na nossa mensagem, mas em memória de mim. Lembrem disso. É por isso que uma vez por mês nós estamos aqui ceando, participando, trazendo à memória esse momento dado pelo Senhor. Mas ele também diz na sua palavra para que o homem examine-se a si mesmo e a seguir participe, coma do pão e beba do cálice. Então, eu quero que você nesse momento feche os seus olhos. Mais uma vez nós vamos estar louvando o Senhor. Faça uma introspecção. Se alguma coisa você fez que o Senhor esteja te mostrando que não agradou, você ore, fale com Ele. Ele já te perdoou. Participe da ceia. É um momento sublime estar à mesa com o Senhor. Hoje tenho vida e vida em abundância, porque Cristo Jesus é nossa herança. Mais uma vez eu tenho vida. Hoje tenho vida e vida em abundância, porque Cristo Jesus é nossa herança. Esse é o corpo de Cristo. Foi humilhado, foi pisado, morreu lá na cruz, para que hoje você tenha vida e vida em abundância. Comamos todos, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome. Mais que a Alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu sou. De semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor a nova aliança no sangue de Jesus. Um pacto de maiores e superiores promessas. Um pacto que você confessa, que você fala, que você crê e que acontece. Bebamos todos. Esse é o sangue de Cristo. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, este sangue lavado, mais alvo que a neve eu sou. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e eternas consolações do Santo Espírito da promessa habitem em vós, não só hoje, mas para todos sempre. Se você crê e recebe, diga amém. Amém. Louve a Deus com suas Glórias palavras. a Deus. Glória a Deus. Eu quero profetizar um mês de vitória, um mês de bênçãos, uma semana de grandes realizações. E não esqueça, nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Eu sou o pastor Nilton Nogueira. Graça e paz. Amém.